Já reparou que, mesmo depois de comer aquele iogurte desnatado que parecia tão saudável, o seu açúcar no sangue disparou na mesma? É uma situação bastante comum, não é? Hoje não vamos falar de dietas complicadas, nem de termos incompreensíveis. Em vez disso, vamos, de forma simples, como se estivéssemos a conversar na cozinha, analisar 5 grupos de alimentos que deve limitar se tiver diabetes tipo 2. E prometo-lhe, depois da nossa conversa, vai olhar para as prateleiras do supermercado com outros olhos. Vamos imaginar por um momento o nosso corpo como uma lareira. A comida é a lenha. Alguma lenha, como toras de bétula bem seca, incendeia-se instantaneamente, liberta muito calor e queima-se depressa. Estes são os hidratos de carbono rápidos. Outras, como a lenha densa de carvalho, ardem lentamente e de forma constante, libertando um calor estável. Estes são os hidratos de carbono lentos. Com a diabetes, a nossa lareira funciona de forma peculiar e não gosta nada de picos de calor repentinos. A nossa tarefa é aprender a alimentar a nossa lareira com a lenha adequada. Então, vamos ao nosso primeiro ponto. E este é, talvez, o inimigo mais traiçoeiro e mais comum do bem-estar para quem tem diabetes: as bebidas açucaradas. O que quero dizer com isso? Inclui os refrigerantes borbulhantes de todas as cores do arco-íris, as bonitas caixinhas de sumo e os chás gelados em garrafa que são tão convidativos no calor. Parece que um copinho não faz mal, certo? É só líquido, afinal. Mas é precisamente aqui que está a grande armadilha. Vamos fazer uma simples experiência mental. Imagine que serve um copo de água pura. Agora pega no açucareiro e põe uma colher de chá de açúcar nesse copo. Depois uma segunda, uma terceira, quarta, quinta e às vezes até uma sexta. Mexe. Beberia essa água tão doce demais? Muito provavelmente, não. E, no entanto, é exatamente essa a quantidade de açúcar que um copo médio de Coca-Cola, limonada ou até mesmo um sumo de maçã de pacote, supostamente saudável, contém. A única diferença é que lhe adicionam corantes e aromatizantes que disfarçam essa doçura. O nosso organismo está feito de tal forma que o açúcar dos líquidos é absorvido quase instantaneamente. Não exige digestão. É como atirar gasolina para uma fogueira. Haverá um clarão súbito e poderoso. Da mesma forma, o açúcar da bebida entra na corrente sanguínea de imediato, causando um pico acentuado de glicose. Para o nosso pâncreas, que já trabalha sob pressão, isto é um verdadeiro golpe. Mas espere aí, dirá você. Os sumos são feitos de fruta, e fruta é vitaminas. E essa é uma observação perfeitamente válida. Mas há um pormenor importante. Quando comemos uma laranja inteira, não obtemos apenas o sumo, mas também a fibra, ou seja, as próprias fibras da fruta. Essa fibra, tal como uma esponja, retarda a absorção do açúcar. Mas quando se faz sumo de laranja numa fábrica, toda essa fibra útil, essa esponja, é simplesmente descartada. O que resta é, essencialmente, água açucarada com vitaminas. Sim, vitaminas são boas, mas não anulam o impacto no nível de açúcar. Por isso, a primeira e mais simples regra é esta: se tiver sede, beba água pura. Se quiser variar, adicione à água uma rodela de limão, pepino, algumas bagas ou um raminho de hortelã. É saboroso e absolutamente seguro. Certo, vamos ao segundo ponto da nossa lista. Aqui, vamos falar sobre alimentos que são a base da dieta de muitos de nós. Aqueles que comemos praticamente todos os dias: o pão branco fofinho, o arroz branco soltinho e o purê de batata cremoso. À primeira vista, o que é que eles têm de errado? Não são doces, nem bolo. É uma comida que sacia, que nos é familiar. Mas para o nosso organismo, especialmente para quem tem diabetes, estes produtos comportam-se quase da mesma forma que uma colher de açúcar puro. Vamos voltar à nossa analogia com o forno. Se as bebidas açucaradas são como a gasolina que arde instantaneamente, o pão branco, o arroz e a batata são como a pólvora. Também queimam muito, muito rapidamente.
provocando um pico de calor intenso e repentino, ou seja, um pico de açúcar no sangue. Por que é que isto acontece? Tudo se deve ao processamento. Peguemos, por exemplo, no grão de trigo. Ele tem uma casca dura, o farelo. Esta casca é rica em fibra e funciona como um travão natural, atrasando a absorção dos hidratos de carbono. Mas para obter a farinha branca de primeira qualidade, todas estas cascas úteis são removidas. Resta apenas o amido puro, que no nosso organismo se transforma em glicose a uma velocidade incrível. Não há mais nenhum travão. A mesma história acontece com o arroz. O arroz branco é um grão polido, desprovido da sua casca útil. Já o arroz integral, ou não polido, mantém essa casca, sendo por isso absorvido muito mais lentamente. Com a batata, a história é ainda mais interessante. Em forma de purê, ela torna-se campeã na velocidade de elevação do açúcar. Quando cozinhamos e esmagamos a batata, destruímos a sua estrutura celular, tornando o amido o mais disponível possível para o nosso organismo. A batata cozida ou assada com casca, neste aspecto, é muito mais segura. Isto não significa que tenhamos de abandonar estes produtos de uma vez por todas. Longe disso. Mas é muito importante compreender a sua natureza e, sempre que possível, substituí-los por alternativas de absorção mais lenta. Em vez de pão branco, opte por uma fatia de pão integral ou de centeio. Em vez de arroz branco, escolha arroz integral, trigo sarraceno ou cevada. E em vez de purê, prefira algumas batatas assadas com casca. Estas simples trocas ajudarão a manter o açúcar sob controle, sem a sensação de que está a fazer uma dieta rigorosa. E agora, atenção, porque chegamos ao ponto mais interessante e talvez o mais traiçoeiro da nossa lista. O terceiro item que vamos abordar são os produtos especiais rotulados como para diabéticos. Sim, você não ouviu errado. Aquelas mesmas prateleiras nos supermercados que parecem um oásis de salvação. Waffles, biscoitos, doces, geleias, tudo com rótulos atraentes como sem açúcar, à base de frutose ou diabético. Parece a solução perfeita. Satisfaz a vontade de comer um doce e não causa nenhum mal. Mas, infelizmente, na maioria dos casos, é apenas um truque de marketing astuto. Onde está a armadilha? Na maioria das vezes, nestes produtos, o açúcar comum, sacarose, é substituído por frutose ou outros adoçantes, como sorbitol ou xilitol. Por muito tempo, acreditava-se que a frutose era uma excelente alternativa, pois a sua absorção quase não exigia insulina. Parece perfeito, não é? Mas estudos recentes revelaram o outro lado da moeda. Em primeiro lugar, o nosso organismo processa a frutose de forma completamente diferente da glicose. Ela vai diretamente para o fígado, e se a frutose for consumida em grandes quantidades, o fígado, sem saber o que fazer com ela, começa a transformá-la em gordura. Isso pode levar ao fígado gordo, uma condição que apenas agrava o curso do diabetes. Em segundo lugar, as calorias. Um waffle à base de frutose contém aproximadamente as mesmas calorias que um waffle comum. E a farinha de trigo refinada, da qual é feito, transforma-se igualmente rápido em glicose no sangue. Assim, ao mudar um componente, os fabricantes mantêm todos os outros problemas. Comemos este produto para diabéticos, pensando que é seguro, e muitas vezes comemos ainda mais do que comeríamos de um doce comum. E como resultado, o açúcar no sangue continua a subir, e a carga sobre o fígado aumenta. Por isso, lembre-se de uma regra simples. A prateleira de produtos para diabéticos não é um sinal verde. Na maioria das vezes, é o mesmo fast food, apenas com uma embalagem diferente. Se você tiver muita vontade de comer um doce, é muito mais honesto e seguro comer um pequeno pedaço de chocolate amargo de boa qualidade ou um doce de fruta sem açúcar, do que enganar-se com um pacote inteiro de biscoitos para diabéticos. Sempre leia a lista de ingredientes e não confie nas frases chamativas na frente da embalagem. Agora,
Vamos falar sobre o quarto grupo de alimentos que frequentemente gera controvérsia. Refiro-me às frutas muito doces e, especialmente, às frutas secas. Mas como assim? Você deve estar a perguntar. Disseram-nos a vida toda: comam frutas, elas são vitaminas e saúde. E isso é uma verdade absoluta. As frutas são uma parte essencial de uma dieta saudável. No entanto, como em tudo, a moderação e a compreensão são cruciais aqui, sobretudo para quem tem diabetes. Vamos imaginar todas as frutas e bagas numa escala. Numa ponta, teríamos, por exemplo, a toranja, o limão, as maçãs mais ácidas e o oxicoco, cranberry. Nelas, o teor de açúcar é relativamente baixo e a fibra é abundante. São os nossos aliados de confiança. Na outra ponta da escala, encontraremos os campeões da doçura: uvas, bananas maduras, dióspiros, caques, figos e cerejas. Estes frutos contêm uma grande quantidade de açúcares naturais, frutose e glicose. Quando comemos um cacho grande de uvas, estamos, na verdade, a ingerir uma dose concentrada de açúcar, que é absorvida muito rapidamente na corrente sanguínea. Isso não é tão abrupto quanto de um refrigerante, pois as frutas contêm fibra, mas para o nosso forno metabólico ainda é um combustível muito potente. Mas o verdadeiro recordista nesta categoria são as frutas secas: uvas passas, tâmaras, damascos secos e ameixas secas. O que é uma fruta seca? É uma fruta da qual a maior parte da água foi retirada. E o que sobrou? Exatamente, açúcar concentrado e fibra. Peguemos o exemplo das uvas passas. São simplesmente uvas desidratadas. Num punhado de uvas passas, há tanto açúcar quanto num cacho enorme de uvas frescas. Comer um punhado desses é muito fácil, mal percebemos, mas para o nosso nível de açúcar no sangue, isso será uma verdadeira bomba. Um par de tâmaras, em termos de impacto no açúcar, pode ser comparado a um doce. Isto não é, de forma alguma, um apelo para abandonar completamente bananas ou tâmaras, mas elas devem ser tratadas não como um lanche comum, e sim como uma sobremesa. Coma não uma banana inteira, mas apenas a sua metade. Não adicione um punhado de uvas passas ao seu mingau, mas apenas 3 ou 4 para adoçar. Controlando a porção, obtemos vitaminas e prazer, sem, no entanto, criar uma situação de estresse para o nosso organismo. É preferível dar prioridade às frutas vermelhas e frutas menos doces da estação, e às frutas mais doces, consumi-las em quantidade muito limitada. E, para finalizar, o nosso quinto ponto. Este é um verdadeiro mestre do disfarce. Um produto que se esconde traiçoeiramente nas prateleiras dos laticínios. Estamos falando dos produtos lácteos desnatados com diversos sabores e adições. Com certeza você já viu esses potinhos coloridos. Iogurtes com pedaços de pêssego, queijos frescos com sabor de morango, sobremesas 0% de gordura. Parece algo super saudável e dietético, não é mesmo? A palavra desnatado tem um efeito quase mágico sobre nós. Pensamos que, se não há gordura, então o produto é benéfico e seguro, especialmente para a nossa silhueta e para o controle do açúcar no sangue. Mas vamos dar uma espiada nos bastidores da produção. Quando a gordura natural é removida de um laticínio, seja um queijo fresco ou um iogurte, ele perde duas coisas essenciais. Em primeiro lugar, ele perde o sabor. Fica sem graça, sem vida, insípido. Em segundo lugar, perde a sua consistência cremosa e aveludada. Nenhum fabricante quer vender um produto sem sabor e pouco apetitoso. E o que eles fazem? Eles começam a melhorá-lo. E a principal ferramenta para melhorar o sabor é, claro, o açúcar. Para devolver a atratividade ao produto, eles adicionam, com uma mão generosa, açúcar, xaropes de fruta, geleias e amido para dar mais consistência. O resultado é uma situação paradoxal. Compramos um iogurte com o rótulo 0% de gordura, achando que estamos fazendo um bem enorme à nossa saúde. Mas, na verdade, estamos consumindo um produto cujo pequeno pote pode conter 3, 4 ou até 5 colheres de chá de açúcar.
Isso é quase a mesma quantidade de açúcar de um refrigerante açucarado, daqueles que mencionamos no começo. A gordura, por si só, retarda a absorção de carboidratos. Ao removê-la e adicionar açúcar, os fabricantes criam um produto que eleva o nível de glicose no sangue de forma rápida e eficiente. É um golpe duplo. Qual é a solução? A solução é bem simples. Escolha produtos lácteos naturais, sem aditivos. É muito melhor comprar um iogurte natural, sem açúcar, com o teor de gordura normal, por exemplo, 5%, e adicionar você mesmo algumas frutas frescas ou uma colher de farelo. O mesmo vale para os queijos frescos. Assim, você saberá exatamente o que está comendo e evitará a armadilha do açúcar escondido. Lembre-se, a indicação desnatado não é sinônimo de saudável. Muitas vezes, a realidade é justamente o contrário. Mas aqui está a grande reviravolta de toda esta história. O verdadeiro problema não é a batata nem a banana em si. O principal inimigo, aquele que se esconde nas prateleiras dos supermercados, é o açúcar escondido. Pensamos que estamos a comprar um produto dietético, como aquele iogurte ou bolacha sem açúcar. Mas, na verdade, estamos a levar para casa uma bomba de carboidratos numa embalagem bonita. Confiamos nas etiquetas que dizem saudável ou para a sua saúde, mas não lemos a lista de ingredientes. E aqui está o ponto crucial. Acabamos por sabotar a nossa própria saúde com as nossas mãos, confiando no marketing em vez do bom senso. Perceber isto simplesmente muda as regras do jogo. No fundo, o nosso objetivo não é declarar guerra à comida, mas sim aprender a conviver com ela e fazer escolhas conscientes. Não se trata de proibições rigorosas, mas sim de entender exatamente o que está a colocar no seu prato. O simples conhecimento ajuda a controlar o açúcar muito melhor do que as dietas mais restritivas. Obrigado por assistirem a este vídeo até ao fim. Se foi útil para vocês e vos ajudou a entender este tema complexo, por favor, deixem o vosso like e subscrevam o nosso canal. Para nós, isso é muito importante. E agora, uma pergunta para vocês. Que produtos enganosos, que se disfarçam de saudáveis, vocês já notaram? Partilhem a vossa experiência nos comentários. Vamos ajudar uns aos outros.